Olá e boas-vindas a quem nos acompanha em mais uma imersão. Eu confesso que estou muito animado hoje. A nossa missão nesta análise aprofundada é basicamente desconstruir tijolo por tijolo aquela ideia genérica e até bem simplista, né, que a gente costuma ter sobre os povos originários do Brasil. Olá. E desconstruir mesmo, porque a gente precisa descobrir como a engenharia complexa, a estrutura cultural e de forma muito saborosa a culinária dessas nações moldaram o que a gente chama de identidade brasileira. Exato. E para guiar essa nossa exploração de hoje, nós mergulhamos em dois materiais riquíssimos. O primeiro é um documento detalhado chamado Cozinha Brasileira Influência Indígena. Aham. E o segundo é a transcrição de um vídeo histórico fascinante, Os Indígenas Raízes do Brasil, #1. É muito louco pensar que, ao sentarmos para comer um simples beiju no café da manhã ou tomar um banho no fim do dia, a gente está repetindo tecnologias de milhares de anos. Com certeza absoluta. E é fundamental a gente estabelecer esse tom logo de cara. Nós não estamos aqui para olhar para o passado como se sabe, como se fosse uma peça parada numa vitrine de museu. Uhum. Em que esses estudos mostram para a gente é um processo vivo, é sobrevivência, adaptação contínua, é um pulsar que segue até hoje. Certo, vamos desvendar isso. Começando por esse próprio termo, né? A palavra índio. A história mostra que isso nasceu de um erro de navegação colossal lá em 1492. Colombo? Isso. Ele achou que tinha chegado às Índias e batizou quem estava aqui com esse nome. Só que o problema é que esse rótulo criou uma embalagem única para povos que nunca se viram como uma coisa só. Foi o primeiro passo para apagar uma diversidade enorme. Eles não eram uma massa unificada. A ocupação da América do Sul começou há mais de 10 mil anos. 10 mil? Sim, e as fontes apontam estimativas de até 20 mil anos de presença contínua, descendo da Amazônia até a Bacia do Prata. Nossa! Para termos uma dimensão real, quando os portugueses chegaram em 1500, havia cerca de 5 milhões de indivíduos aqui, falando mais de 1.300 idiomas. 1.300 idiomas? E hoje, segundo o material, esse número caiu para 270? É uma perda incalculável de conhecimento. Totalmente. Mas tem um detalhe sobre a moradia deles que muda tudo. A gente sempre imagina pequenas tribos isoladas, umas poucas ocas na floresta. Mas os dados recentes do Alto Xingu mostram redes de aldeias imensas, megalópolis ancestrais. O que é fascinante aqui é o nível da engenharia civil deles. Esquece acampamentos temporários. No Alto Xingu, tínhamos redes de aldeias cercadas ocupando 400 quilômetros quadrados. 400? Isso é o tamanho de uma cidade. Exatamente, com estradas retilíneas, pontes, represas para manejo de água e áreas de cultivo. Cada aldeia abrigava de 2.500 a 5.000 pessoas. É uma infraestrutura absurda que os livros escolares simplesmente ignoram. E sobre quem construiu tudo isso, as fontes dividem em 4 grandes nações, certo? Os tupis sendo os mais famosos. Sim, os tupis dominavam o litoral, do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Foram o primeiro contato, excelentes caçadores e pescadores. E além deles, Tínhamos os Aruac, que iam da Amazônia até o Paraguai. Eles eram exímios navegadores. E também os Caribe, no norte. os Caribe. A fama histórica deles é mais bélica, né? Muito associados à antropofagia. E aqui acho que vale a gente fazer uma pausa rápida. Quando as fontes falam de antropofagia, não é sair caçando gente para matar a fome. Não, de forma alguma. Era um ato profundamente cerimonial. Eles consumiam a carne do guerreiro inimigo capturado, não pelo valor nutricional, mas para absorver a força, a coragem e o espírito dele. Um sinal de respeito pela bravura do outro. Precisamente. E para fechar os 4 grupos, tínhamos os G, ou tapuias. Eles ficavam no Planalto Central, eram caçadores-coletores adaptados ao cerrado e só tiveram mais contato com os europeus lá para o século XVII. Conhecer essa pluralidade muda toda a visão de fundação. E quando a gente entra na vida cotidiana, o choque de culturas é brutal. A higiene, por exemplo. Europeus do século XVI, meses sem banho num navio, encontram povos que se banhavam várias vezes ao dia.
O nosso banho diário é herança pura desse contato. Herança direta. E o choque ia muito além da higiene. As habitações eram comunais, em torno de praças, e a visão sobre sexualidade era pragmática e livre de culpas dogmáticas. A virgindade não era um troféu, né? E o divórcio era algo comum. Sim, super comum. Havia até a cortesia de oferecer favores sexuais aos visitantes de fora. O que para a moral europeia era um escândalo absoluto. Mas para eles era só diplomacia e hospitalidade. O que é fascinante aqui é entender a base disso tudo, que é o xamanismo. Não tinha um Deus único, punitivo ou doutrinas rígidas. Era uma visão de universo não linear, onde o tempo se confunde. O pajé, ou o xamã, era o elo de ligação. Isso, e eles usavam alucinógenos, tabaco e ervas de forma cerimonial. Outra coisa curiosa é que não existia o artista exclusivo. Focar numa única habilidade, como só pintar cerâmica, era visto como um desequilíbrio espiritual. Você tinha que pertencer ao todo. Todo mundo fazia de tudo. E aí a gente chega num dado assustador. Como que 5 milhões de pessoas despencaram para menos de 600 mil em poucos séculos? Foi uma redução drástica. Os documentos apontam 3 armas principais desse domínio colonial. 3 armas implacáveis. A primeira foi a arma de fogo. O choque tecnológico forçou a submissão física, arco e flecha contra a pólvora. É uma covardia. E a segunda? A Bíblia jesuíta, uma ferramenta fortíssima de aculturação. O moralismo cristão foi imposto para desmantelar toda aquela liberdade e demonizar o xamanismo. E a terceira arma, que talvez seja a mais perversa, as armas biológicas. Sim, e grande parte das doenças veio pelo contato respiratório, mas as fontes relatam casos intencionais. Aquele detalhe chocante do sul do Maranhão, onde fazendeiros literalmente doaram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Tudo intencional para dizimar as comunidades e tomar as terras. Uma violência estrutural pesadíssima. E diante de uma aniquilação dessas, a resistência deles teve que encontrar caminhos silenciosos. E o maior refúgio cultural foi a cozinha. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. A panela de barro como um escudo. E não era só misturar ingrediente, era biotecnologia. A mandioca, por exemplo, 10 mil anos de tecnologia. A mandioca é o ápice da engenharia alimentar. Eles sabiam exatamente como separar a mandioca mansa da mandioca brava. A brava sendo a mortal, né? Cheia de ácido cianídrico. Cianito puro. Exato. Imagina a observação necessária para descobrir que ralar, prensar no tipiti, lavar e torrar aquela raiz mortal a transformaria numa farina nutritiva. É genial. Química pura na selva. E eles não faziam só farinha ou beiju. A variedade impressiona. As fontes citam o arumbê, que era uma massa com pimenta. Tinha o chibé, o canapé, que era um pãozinho assado recheado com amendoim, e umas 70 variedades de bebidas fermentadas. 70? Sim, como o caxire, feito de mandioca, e o cauim, que era feito de milho. E as técnicas de cocção. Porque o sabor do brasileiro nasce ali. Pensa no biaribe. O biaribe é brilhante. Eles pegavam a carne de caça, enrolavam em folhas de bananeira, enterravam e faziam uma fogueira por cima. Um forno subterrâneo. A carne cozinhava no próprio vapor. E tinha o moquiá também. Desidratar e defumar peixes e carnes em grelhas de madeira sobre o fogo lento. Era crucial num clima quente para conservar o alimento. E o tal do cozido contínuo. Esse me lembra aquelas panelas de feijoada de vó. É o mesmo princípio. As panelas de barro ficavam no fogo fervendo sem parar, recebendo novos ingredientes todo dia. Isso garantia segurança contra bactérias e um sabor que ia ficando cada vez mais complexo. Sabor puro. E as proteínas? Porque ia muito além do peixe. Ah, sim. Formigas tanajuras, larvas de palmeira, cupins, besouros, lagartos, tudo fonte limpa de proteína. Além das frutas, o caju era tão valioso que gerou até a Guerra do Caju. Disputas reais por causa da fruta? E como eles temperavam tudo, sem o sal europeu? Eles evaporavam a água do mar meticulosamente ou extraíam o sal das cinzas de palmeiras específicas e frequentemente misturavam isso com pimenta pilada para criar a juquitaia. A juquitaia ou yonquete. Exato, criando uma explosão de sabor.
E se a gente olhar para a cronologia da cozinha descrita pelas fontes, faz muito sentido. Como assim? Do século XVI ao XIX, rolou aquela transação internacional de espécies. Aí, nos séculos XIX e XX, criou-se essa ideia nacionalista de cozinha miscigenada. Para criar uma identidade nacional. Isso. E agora, no século XXI, nós vemos ingredientes locais e técnicas originárias sendo elevados pela alta gastronomia globalizada. Trazendo tudo para o nosso presente, considerando que hoje é 28 de fevereiro de 2026, a luta continua. Em 1961, tivemos a criação do Parque do Xingu. Um marco importantíssimo. Em 1967, surgiu a FUNAI. Mas as pensões seguem. Sim. Os relatórios contemporâneos descrevem um cenário bem delicado. Nós temos, de um lado, a expansão contínua do agronegócio em busca de territórios. Frequentemente por métodos irregulares, gerando expulsões. Exatamente o que as fontes apontam. E, de outro lado, a influência crescente de grupos neopentecostais nas aldeias, introduzindo conceitos ocidentais de pecado e culpa, o que tem gerado conflitos internos gravíssimos. Casos de depressão e suicídio, segundo o texto. Infelizmente, sim. Se conectarmos isso com o panorama geral, percebemos uma vulnerabilidade contínua. Então, o que tudo isso significa para o futuro deles? As fontes trazem uma resposta através de um conceito antropológico belíssimo, a etnogênese. Etnogênese? Sim, ser indígena vai muito além dos traços físicos ou de viver isolado na mata, embora esses grupos isolados precisem de proteção urgente. É, na verdade, uma identidade de grupo social, de valores. O indígena urbano. Exato. Hoje eles estão nas universidades, nos cargos públicos, circulando nas grandes cidades com o smartphone na mão, reafirmando suas raízes enquanto enfrentam a modernidade. É uma resiliência inacreditável. O legado monumental dele está em toda parte, nas palavras que usamos diariamente. Pipoca, pindurama, no hábito de tomar banho e nas bases da nossa panela. Sem a mandioca, não existiria o Brasil que a gente conhece. Com certeza. Uma das fontes encerra com uma pergunta muito forte. Se falhamos tanto em reconhecer essa importância no passado, o que a gente pode fazer hoje para corrigir esse erro? Fica essa responsabilidade nas nossas mãos. E pensando nessa responsabilidade, eu queria deixar um pensamento aqui. Por favor? Nós vimos que a identidade indígena, através dessa força da etnogênese, se provou incrivelmente resiliente, a ponto de florescer nas metrópoles de concreto e nas universidades do século XXI. Então, como será que essas tradições milenares vão se adaptar nos espaços puramente digitais? Nas realidades virtuais das próximas décadas? Será que a internet vai se tornar um novo território de demarcação cultural? Um espaço onde o conceito de pertencimento tribal ganha uma escala global? Uma provocação fantástica para a gente continuar matutando muito depois de hoje. Agradecemos a companhia de quem escutou essa imersão até aqui, que isso mantenha a nossa curiosidade acesa. Até a próxima imersão.